Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais essa meditação do Tornar-se Presente. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais essa nossa meditação. Lígia está entrando aí. Oi, Lígia. Ih, deixa eu botar o meu fone que está dando eco. Peraí. Tá falhando. Oi, Rosa, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Tava dando uma falhadinha aqui para mim, não sei. Então, Não, é tudo que bem? eu tava sem fone e acho que dá eco aqui com o meu computador. Agora tá tudo certo. Tá bom. Oi, pessoal. Então, acho, acho que enquanto o pessoal está entrando, lembrar a importância da nossa meditação, né, Rosa? Aham. Né? Que é esse estado que a gente conquista pela perseverança, né, em se aquietar, não é isso? É o exercício, na verdade, nós do Ocidente, né, não trazemos essa cultura tão fortemente, né, mas a meditação tem que ser que nem escovar dente, arrumar cama, né, tomar banho, porque ou é mesmo quando acontece quando a gente esquece o nosso corpo, né, qualquer parte nossa, né, como é que tá integrado se a gente, na verdade, não provoca esse mergulho interior, né? Essa busca interior. Então, é super importante, é como se fosse uma parte nossa que acaba não sendo desenvolvida e a gente acaba tendo, enfim, sequelas disso, né? Digamos, a perda, né? De uma consciência, de Uhum. tantos estados que a gente consegue adquirir através da meditação, né? Uma compreensão melhor de nós e do outro e da vida, né? É, acho que assim o que mais acontece é aquela coisa da gente parar para meditar e ser invadido pelos pensamentos, ficar brigando com eles para que eles desapareçam, né? Então a gente volta e meia volta a falar para a gente não lutar contra os pensamentos, né? Para a gente poder parar, se aquietar e se eles surgirem a gente deixar eles ir embora, né? Ou uma coisa que pode ajudar, né, é aquela coisa de ficar em conexão com a respiração, sem forçar, né, a respiração, mas observando a nossa inspiração e a expiração, porque aí a gente fica focado ali e não nos pensamentos, né? Mas assim, eu acho que a única coisa que a gente tem certeza, né, é que o simples fato da gente dar uma paradinha, e se a gente fizer isso juntos, porque aí a egrégora se fortalece, e isso Uhum. fortalece a gente, né? E a gente se voltar então para a nossa interioridade, já é altamente nutridor, desintoxicante nesses tempos tópicos, né? Detox. E restaurador, né, do nosso centramento e eu acho até do nosso encantamento também pela vida, né, querida? Tem uma coisa interessante, né? Pouco tempo atrás, vou falar rapidinho que deu nessa hora. Eu fiz um workshop, né, do Taketina, que é você encontrar o seu próprio ritmo, né? Enfim, tem uma série de coisas que envolve isso, mas a meditação é isso, né? Como você se encontrar, né? Então, é como se a gente vai para cá, para lá, para cá, né? Uma meditação que a gente se perde, ou que assim, a gente está mais agitado, até que a gente vai cada vez mais conseguindo chegar nesse centro que é, que é nós. Mas isso precisa da prática, né? Que é como se fosse um alinhamento, né? Um alinhamento É, tão necessário e que não importa quando a gente consegue, né? O importa é que isso é um exercício de como a consciência, né? De repente a gente se dá conta que a gente introjetou aquilo dentro, né, da gente. é Vamos isso lá. mesmo, exercitar e ter tranquilidade de usufruir do exercício e não da chegada no resultado, né? É. Que é isso, querido. Está na hora, né? Então vamos. Tá na hora, vamos lá, mais um desafio. Ó, tá bom. Já abri Mas aqui só é, para
para ver junto contigo. Tá bom. Então, meu pessoal querido, olha só, o tema de hoje, dia 17 de outubro, que é extensivo até domingo próximo, né? É baseado no nosso céu astrológico de agora, aqui no Hemisfério Sul, né? Ele se encontra de uma maneira que eu vou falar aqui para vocês. Sol e Vênus estão em Libra, em conjunção na casa 7, fazendo quadratura com a Lua e a roda da fortuna no fundo do céu em Câncer. Esse é um dado importante. Tudo isso, né, que se opõe a Plutão no meio do céu, e Plutão está em quadratura com o Sol e com a Vênus. Né? Então, além do Saturno, se encontra em Aquário, também permanece, porque ele já estava em quadratura com Urano em Touro. Esses são aspectos, sem dúvida, desafiadores, como a gente vem aí há semanas e semanas e semanas encontrando céus que nos desafiam. Sempre desafiam, né, na verdade. Só que tem um plus aí nesses desafios, a gente já sabe, a gente já comentou isso um bocado. Mas, por outro lado, também, nesse momento, tem um grande trígono em ar, sabe? Sol, Saturno e Marte estão os três em signo de ar, fazendo um triângulo grande. E isso é uma fluidez, é uma facilitação da energia do ar, o que estimula o bom uso da nossa racionalidade. É bom que a gente saiba disso também. Também é bom a gente lembrar que hoje à tarde, por volta das 14 horas, a Lua em Câncer se tornou minguante. E, portanto, a Lua minguante traz o tema do fechamento, da finalização das coisas, do minguar das coisas, né? Então, a gente também se lembrar disso ao longo da semana sobre os nossos assuntos. Bom, esse céu continua sendo um céu que expressa energias muito fortes, como a gente falou, que se constelam na nossa psique, na psique de cada um de nós, né? E eu acho que os acontecimentos na nossa vida e no mundo tendem a ocorrer para precipitarem o nosso trabalho interior com os temas colocados por esse céu, né? Então, vou ler aqui o tema do nosso trabalho nesse período, que é assim, olha: casamento, família, costumes passam por uma aeração estressante. Casamento, família e costumes passam por uma aeração estressante. Queria que vocês guardassem essa palavra, por uma aeração estressante. O comentário, que foi junto com o texto, né, do tema, fala assim: como uma demanda da psique coletiva, estamos vivendo um ciclo de descompactação dos afetos. Estamos sendo convocados pelo relógio da Anima Mundi a oxigenar nossos vínculos com laços cada vez mais inteligentes emocionalmente. Bom, o que eu desejo refletir aqui, para a gente refletir juntos aqui. Casamento, família aqui, estão representando, na verdade, eu acho que todas as relações de afeto e de intimidade, e os costumes, as maneiras de se comportar, né, que são, os costumes são isso, são as maneiras que a gente se comporta a partir daí. A gente já sabe, né, que as relações afetivas próximas possuem o Dharma, possuem uma missão maior. De um lado, essas relações nos fazem tomar consciência, muitas vezes pela dor e pelas dificuldades, mas não só por elas, também pela alegria de se estar junto, né? Mas nos fazem tomar consciência sobre nós mesmos, sobre os nossos misteriosos conteúdos, luminosos ou sombrios. Como repetidas vezes a gente aborda nos trabalhos da Terra de Rudá, nas nossas conversas. Bom, como consequência, né, gente, dessas experiências, nós vamos, ao longo das várias encarnações, aprendendo a sermos mais nós mesmos, né, e a amar cada vez de uma forma mais fluida, amar com A maiúsculo. Mas o que a gente vive numa realidade bem grande ainda é o seguinte: é o fato que os nossos medos
e o desconhecimento de como o nosso corpo psicoespiritual funciona, veio fazendo que, em vez das nossas relações, dessas nossas relações de intimidade, principalmente casamento, família, em vez de cumprirem o seu Dharma, nós fazemos com que essas relações e outras próximas se transformem ilusoriamente, quero grifar que é ilusoriamente, num bunker ou bunker, nem sei como é que a gente funciona isso, a gente gosta muito de usar essa expressão, é um bunker, eu gosto de dizer bunker. Num bunker protetor, bunker é aquela coisa, né, criada em guerra, totalmente cimentada, concretada, né? Então, a gente transforma essas relações num bunker protetor em relação à vida e ao mundo. E isso acontece por conta da ilusão de que se a gente se comporta, se a gente se comportar da mesma forma, se apenas repetirmos valores e comportamentos, ideias, tipo copia e cola, né? Dos mesmos padrões, todo mundo, né? Isso quer dizer, se a gente cumprir os papéis sociais e os personagens, abrindo mão da nossa individualidade, da manifestação genuína da nossa essência, da nossa singularidade, então, porque a gente tem certeza que cada um de nós é um, necessário nesse universo, mas a gente cria uma ilusão por conta daqueles medos e da ignorância de como funciona o nosso corpo psicoespiritual, de que a gente vai ter estabilidade e segurança. Né? Então, se a gente ficar nesse bunker de proteção, né, a gente transforma a família e as relações nesse bunker de proteção. Por quê? O que acontece é que aí se forma como se fosse uma massa única, né? Todos grudadinhos, caminhando todo mundo junto, bem compactados, na verdade. Para manter esse grude, o que acontece então, né, gente? Ninguém fala o que sente de verdade, para evitar o conflito e a divisão. Então, ninguém fala o que sente de verdade. Ao mesmo tempo, uma pessoa dentro, às vezes, né, de um casamento ou da família toda, pouco se interessa pelo que o outro está sentindo de verdade também, e vice-versa. Um acaba não se interessando pelo que o outro sente, né? Nem se quer saber o que é importante para outra pessoa. Quando acontece a formação desse bunker, as conversas nessas relações são para resolver questões objetivas, são para resolver problemas, né? Ou então para se falar de coisas superficiais e momentaneamente se divertir um pouco. Com muitas críticas, muitas mágoas e acusações veladas ou explícitas e muitas invasões nas vidas uns dos outros. É isso que acaba acontecendo. Mas, apesar de tanta coisa complicada, a gente fica meio anestesiado. Por quê? Né? Essa ideia de estamos juntos, de qualquer maneira, grudados, né? Então ninguém vai abandonar ninguém. Isso dá uma sensação emocional muito temporária, de saber como é que as coisas vão ser, já que tudo se repete, não tem novidade nessas relações, né? Se cai na tal da rotina, do casamento, das relações e tal, e mesmo da família, aquele negócio, tem almoço hoje de família, né? Mas acontece que o troco disso é essa sensação falsa de não sermos abandonados, porque estamos juntos todos formando essa maçaroca. Isso, na verdade, minha gente, é uma coisa muito triste, que a gente sabe que acontece na maior parte das famílias e dos casamentos, das relações próximas. E isso é a sombra do estado de pertencimento, aquele que na terra de Judá a gente vive trabalhando, né? O estado de hiper, manifestação da nossa singularidade e do pertencimento, mas sem que a nossa singularidade seja anulada ou apagada. Bom, essa sensação falsa toda de segurança é o tal do bunker, né? Que dá essa falsa segurança e força, então. Quantos casamentos e famílias vivem assim até hoje que a gente conhece, e às vezes até a nossa própria, né? Aí, nessas situações, o que está acontecendo?
O medo e a carência são chamados de amor, né, gente? A questão, no fundo, é isso. O medo de não conseguir se realizar no mundo e a carência são chamados de amor. E por quanta gente, né? Só que assim a gente vai estar contrariando o Dharma, a missão da vida e do amor. Só que assim a gente permanece interditado. Nós esquecemos nessas situações que essa essência nossa reprimida, né, gera sufoco da alma, gera muita raiva, infelicidade, frustração, doenças físicas e psíquicas, individuais e sociais. A gente até pode achar que sabe disso tudo, mas tem que ficar muito atento, porque nós temos uma tendência enorme de, na hora de estar vivendo, na nossa vida pessoal, a gente esquece de tudo. Não adianta a gente fazer discurso se não colocar na prática, né? Então, nós temos tendência, por causa do medo, por não acreditar na nossa potência, nós esquecemos que as relações se constroem porosas, sabe? Se elas forem construídas assim, porosas, com espaços para que cada pessoa possa se manifestar mais e mais quem é dentro da relação, né? Isso acaba fazendo com que, dentro de cada relação, um oxigena a si mesmo através do outro. Isso é muito maravilhoso, né? E acaba desejando que a pessoa amada também se sinta assim. É isso que nos realiza. E é só a gente ver de uma maneira tão simples como é bom quando a gente respira livremente. Como isso é maravilhoso, né? Então, por isso que a gente trouxe essa metáfora, porque ela é completamente genuína para o trabalho dessa semana. Nas relações oxigenadas, a gente convive com a diversidade, com a diferença de um com o outro, não como uma ameaça, que o outro vai me engolir, vai me destruir, mas como riqueza e geração de equilíbrio, exatamente como acontece na natureza todinha, que a gente vê quanta coisa diferente convive ao mesmo tempo, e aí que vem toda aquela abundância, né, gente? Então, nós somos natureza, é para a gente viver como a natureza. Não é à toa que ela se mostra para a gente assim. Essas relações oxigenadas e, portanto, porosas e descompactadas fazem brotar na gente a segurança de verdade. Da gente aprender a escolher os caminhos da vida que nos realizam mesmo, as relações, a forma da gente vivê-las. Porque a gente acaba se conhecendo cada vez mais através da outra pessoa e afirmando quem a gente é, fazendo brotar o amor de verdade, né? E aí, em vez da gente estar ligado pela carência e pela falta, a gente vai estar conectado pelo próprio amor. E ainda vamos viver a solitude, que é viver, né, de estar bem com a gente mesmo, né? E não a solidão e seus fantasmas, né? Isso é uma riqueza de vida. Então, o céu astrológico dessa semana expressa essa exigência do nosso tempo. A necessidade, uma necessidade em caixa alta mesmo, assim, da nossa psique pessoal e, na verdade, da Anima Mundi, de que cada um de nós viva esse ciclo de descompactação dos nossos afetos, oxigenando e aerando os nossos vínculos, né? Até difícil de falar, né? Aerando. Mas é isso mesmo, né? Através da elaboração dos nossos laços afetivos, cada vez mais inteligentes emocionalmente. Ah, Lígia, mas como é mesmo que a gente faz isso, né? Colocando em prática tudo isso que a gente acabou de falar, né? Tendo consciência de tudo isso que a gente falou, né? Tendo o interesse de expressar a vontade, a gente, sabe, se colocar no propósito de expressar e definir de verdade quem nós somos, vencendo os tais medos, tendo o interesse de saber sobre a outra pessoa, né? Sem manipulações, sem mentiras, assumindo a responsabilidade, eu acho que pelas nossas escolhas, sem vitimizações, sem dizer que o outro é culpado, a outra é culpada, né? E ainda sem ameaças de abandono
porque se não fizer como eu quero, se não for como eu quero, eu vou me embora, né? Nem desrespeito. E, por fim, eu acho que é sabendo pedir e honrar, porque pedir só não basta, eu acho que a gente tem que honrar. Como é que a gente honra? Quando a gente faz as coisas de acordo com o que a gente pediu. Então, é pedir e honrar o perdão, né? E as desculpas, quando a gente errar, e o perdão e as desculpas se fizerem necessárias. Então, por fim, tudo isso nesse momento, né, dona Rosa Maria? Que seja, eu tenho certeza que nessa semana devem ser muito estimulados, sabe? Pelas situações que a gente pode viver nas nossas relações mais íntimas, mais próximas. Então, que a gente ficar de olho vivo, né? Por isso que no nosso texto, como isso tende a acontecer pessoalmente na nossa vida cotidiana, nesse período, a gente colocou a palavra estressante, porque, de alguma forma, nós devemos ser pressionados pela característica desse céu, e não é pelo aspecto mais fluido, é pela pressão mesmo, tá? Para desenvolver, vamos dizer assim, esses afetos aerados. E a gente já sabe, né, que quanto maior o nosso desvio, maior é a provocação através dos acontecimentos, né? Que é para nos despertarem, não é para a gente sofrer. Então, o meu desejo é que a gente vá ao encontro dos afetos aerados para que a gente possa saboreá-los igualzinho aquele chocolate 70%, eu acho, aerado, que é maravilhoso, delicioso. Eu acho que a provocação, na verdade, é para chegar nesse lugar. Bom, ainda temos mais um pedacinho para comentar aqui, que é o nosso querido calendário da luz da Terra de Judá, que vocês sabem que ele é baseado no Xing, que ele também nos dá uma orientação toda semana, muito inspiradora para esse nosso trabalho de desenvolvimento da consciência, né? Ele nos dá a informação que a luz está trazendo hoje aqui no Hemisfério Sul, né? Através do hexagrama Trovão sobre Lago. Trovão sobre Lago. E esse hexagrama diz assim: a jovem que se casa. Aliás, é o nome dele. Uma jovem casada é decepcionada por um homem que a deixa. Mas ela não perde a luz interior de sua lealdade. Ainda que tenha sido abandonada, ela se mantém fiel a si mesma. Ela, mesmo abandonada, se mantém fiel a si mesma. Bom, eu acho que esse calendário da luz dessa semana é complementar esse texto, na verdade, em termos simbólicos, ao trabalho do céu astrológico, né? Porque eu acho que nós podemos até nós podemos ser abandonados ou abandonadas, mas o que a gente não pode fazer de jeito nenhum é se abandonar, né? E a gente se abandona se a gente fica depositado em qualquer outra pessoa. Se a gente se deposita e perde a nossa força quando a outra pessoa se ausenta. Então, esse texto eu acho que fala disso. Ele ainda, eu acho que se refere a uma mulher jovem, né, que foi abandonada. E aí eu só queria lembrar que o I Ching, ele durou muito tempo para ser escrito e foi escrito lá para trás, numa época muito antiga, quando na China e no mundo, as mulheres deixadas pelos seus maridos, elas eram inferiorizadas, elas eram muito desvalorizadas, consideradas mesmo que não valiam nada, sabe? Mas a gente atualiza esses textos porque eles, na verdade, eles têm uma simbologia muito profunda. E eu acho que, nesse nível mais profundo e atual, ele está falando, na verdade, da gente não se abandonar, como eu disse antes, mas acho que ele também nos inspira, sabe, para esse momento, não abandonarmos, nem homens, nem mulheres, o nosso feminino, essa nossa jovem interna, esse feminino cheio de vitalidade, sabe? Que é a nossa subjetividade, né? O nosso modo sensível. E a nossa própria relação, eu acho, forte e entusiasmada com Gaia, com a Terra, que é esse grande feminino que nos acolhe. Que a gente não abandone essa relação. Então, falei a beça, porque os nossos temas estão assim,
E eu desejo muito que a nossa meditação seja ótima e que o outubro seja rosa para homens e mulheres, tendo em vista tudo isso que a gente está compartilhando aqui, tá, gente? Que É assim isso. seja. Assim Então, é. é. Vamos Então, lá, vamos querido. lá, vamos lá. Contigo. Então, eu peço agora que vocês fechem os olhos lentamente, busquem fazer contato com a sua respiração, inspirando lentamente e expirando, se assentando nesse lugar do si mesmo, da sua essência, se conectando com esse eu profundo que habita dentro de você e de cada um de nós. Eu vou ler a nossa invocação e logo depois a gente entra na meditação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim. Eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha casa, que é a casa do Espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
que possamos aerar nossas relações com consciência, amor, entrega, escuta, espaço, né? Para que ela se construa, né? De uma forma mais doce, leve, né? Desafiadora também, mas com consciência. Eu queria lembrar aqui que quem assina a newsletter da Terra de Rudá recebeu na newsletter dois áudios, né? Um áudio da Lígia, como lidar com a família, e um áudio do Sérgio que fala família, viver e deixar viver, a nova família, a era da descompactização. Que é muito interessante, que dá uma airada nesse tema, né? E uma aprofundada melhor, né? Ou se não, ir lá no SoundCloud da Terra de Rudá e procurar, que vai estar aí esses áudios aí falando um pouquinho dessa questão que tá pegando aí nessa semana, né? E que é super interessante dar uma reescutada, né? Então, super obrigada, Lígia. E lembrando, né, que quinta-feira eu e a Lígia, a gente está aqui junto, a Lígia vai me entrevistar, né, na quinta às 8 da noite, e aí eu espero vocês aqui também, né? Lígia. Então, eu queria desejar, como sempre, uma boa noite, prestando atenção nos sonhos. Reiterar, quinta-feira, às 20 horas aqui, eu vou ter a alegria de estar fazendo uma entrevista com a Rosa Valgode e pedir que a gente fique conectado com a ideia, né, de fazer minguar as nossas relações compactadas, as nossas relações tipo bunker, né, e aerando, oxigenando, né, gente? Descompactando, seguindo em frente para a gente se construir, contribuir com o Brasil e com o mundo. Nessas relações aeradas, em que se respira de maneira livre e ampla. Beijo. Obrigada, beijo. Tchau. Boa noite. Obrigado, Rosa. Obrigado pela companhia, a presença de todo mundo também. Muito bom. Obrigada a todos. Beijo. 20 horas, porque meu relógio é um pouquinho mais cedo do que o relógio de pássaro, de Lídia e Sérgio. Vai ser às 20, Ana. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Até lá.